Brasil eliminado e Ancelotti caiu abraçado com seus erros, Casemiro e Neymar. E a mídia esportiva, em geral, já começa a sua velha e tradicional caça às bruxas atrás de culpado pela eliminação do Brasil, como sempre acontece nas Copas. E como sempre acontece, já foca em leituras rasas, em situações cosméticas, em situações específicas do jogo, tentando encontrar esse culpado. Desta vez é o erro do pênalti do Bruno Guimarães. E a pergunta que mais se faz é quem deixou ele bater o pênalti, da onde saiu que o Bruno Guimarães, tentando focar ali como se fosse o erro da eliminação do Brasil. A gente sabe que não é. A questão da seleção brasileira não ganhar a Copa há quase 30 anos, são décadas já de erros, é estruturante na seleção brasileira. É no planejamento da CBF já estruturante. Sim, a gente pode dizer que tem erros do Ancelotti. Hoje, com certeza, essa Copa do Mundo tem erro do Ancelotti. Essa forma dele criar o time de forma passiva para encarar os jogos decisivos não é condizente com a história da seleção brasileira. Parece até que ele está treinando a Itália, retrancando o time, jogando por uma bola. Isso não existe. Então, sim, Ancelotti tem culpa no cartório e ela é significativa. E acho até que a grande culpa do Ancelotti foi sucumbir em 18 de maio, na convocação oficial para a Copa, em levar o Neymar para a Copa do Mundo. Um ex-jogador, que eu venho dizendo isso há muito tempo, que eu acho que ele é o grande símbolo dessa geração, da derrota da seleção brasileira. A geração Neymar é a geração da derrota. E ele sim é um grande fator para a gente tentar entender mais uma eliminação da seleção brasileira. Essa seleção brasileira que se sujeita a projeto pessoal do Neymar, mas também projeto de negócio, porque o Neymar é um negócio para a seleção brasileira. A CBF impôs essa convocação do Neymar, mesmo sem condições nenhuma de jogo, impôs, e Ancelotti sucumbiu no dia 18 de maio a essa convocação do jogador que não desempenhava para isso. Por que é um modelo de negócios? Porque é óbvio que levar o Neymar para a Copa é bom para a imprensa, para ter audiência, é bom para a CBF, que tem retorno econômico muito mais vantajoso, é bom para todo mundo, menos para a seleção brasileira, menos para o desempenho esportivo. Então, sim, é culpa do Ancelotti e é culpa dessa velha proposta que vem sendo feita há décadas na seleção brasileira, que é a geração Neymar, a geração da derrota. Isso eu já tenho claro há muito tempo. E tem um último ponto, que eu acho até o mais curioso de todos eles, é que essa mesma mídia esportiva, que agora está chorando, está com esse clima de velório e tentando encontrar um culpado em situações cosméticas e bem rasas, é essa mesma mídia que falta uma autocrítica, porque ela é parte do problema da seleção brasileira. Ela não está nesse papel de identificar, porque ela é parte do problema. E aí não estou falando de toda a imprensa, porque tinha muita gente da mídia esportiva que estava consciente desse processo, mas a mídia em geral é parte do problema ao impor convocações, por exemplo a do Neymar, que é um ex-jogador em atividade, mas para a mídia em geral interessa ter o Neymar, interessa para a audiência, interessa para o público, interessa para os anúncios. Hoje, inclusive, o clima de velório era perceptível de parte da imprensa, que era um clima de velório, porque não ia ter mais 3 jogos do Brasil para anunciar. Então, assim, mídia esportiva em geral, vocês são parte do problema ao criar falsos heróis, a colocar jogadores num individualismo que não combina com o objetivo de Copa do Mundo e com o próprio futebol, que é coletivo, e torna a seleção brasileira frágil, essa que é a verdade. Então a mídia que está procurando agora culpados, ela é parte do problema ao criar esse cenário propício para o individualismo, para a idolatria cega, que muita gente gosta, mas não é. Quando entra em campo para decidir um mata-mata, não vai ser isso que vai resolver. Então é a realidade. Então, temos vários fatores para avaliar aí. E com certeza não é com leitura rasa, com situação cosmética. Foi o escanteio, foi... Não, não foi. Você tem que avaliar 20 anos. Você tem que avaliar 15, 20, 30 anos. É esse o problema da seleção brasileira. Não é um pênalti. Um pênalti pode ser errado. Um pênalti pode... Entendeu? Mas sempre vai haver essa tentativa de buscar um culpado com CPF, por situação muito específica, para justificar erros que são estruturantes. Essa que é a verdade. Gostou desse vídeo? Acha que existem outros culpados para a eliminação da seleção brasileira? Concorda ou discorda do que eu falei nesse vídeo? Então deixe no comentário e segue a gente aqui no canal. Essa eliminação, inclusive, de hoje, eu ontem falei aqui já no canal, já esperava, inclusive, uma surpresa dessa, porque existia um clima de oba-oba na seleção brasileira para esse jogo. Até expliquei isso aqui nesse vídeo, vou deixar aqui no final. Abraço.